estamos começando mais um episódio do Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, para falarmos sobre assuntos relacionados à gestão dos negócios, motivação de equipes, liderança, cultura organizacional. Afinal, a gente acredita que conhecimento deve ser compartilhado. E o tema de hoje tem tudo a ver com essa frase. Afinal, conhecimento nunca é demais. O bate-papo de hoje é com a Marcela Casanilla, gerente de desenvolvimento humano organizacional na Ouro Fino. A Má é mãe da Betina, apaixonada por novas culturas, contato com a natureza e também por cozinhar. Marcela está estreando aqui no podcast, enquanto o nosso outro convidado já apareceu por aqui. A gente também recebe hoje o Ferdinando Almeida, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento, que já falou sobre inovação aqui no Segundo Ouro Fino. O Ferdinando é apaixonado por pescaria e por tocar violão. Suas clássicas são as músicas gospel americanas. Sejam muito bem-vindos, Marcela e Ferdinando. Oi, Mari. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente, gravando mais um episódio do nosso Segundo Ouro Fino. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Ferdinando, vou começar com você. Você é reconhecido aqui na Ouro Fino como alguém extremamente estudioso, curioso, um verdadeiro apaixonado por conhecimento. De onde vem esse seu gosto, essa sua cultura? Bom, acho que isso a gente traz aí desde a nossa infância, né? Eu tive aí o privilégio de ter pais que sempre incentivaram, né, tanto a mim como a minha irmã, nós somos dois lá em casa, sempre tá buscando algum novo conhecimento, né? Então eu me lembro várias vezes, até com uma certa contrariedade, onde eu era forçado a ler colunas de jornais impressos na época, né? Então já faz um tempinho isso aí. E o que no começo, né, era meio que uma obrigação, ao longo do tempo acabou tornando-se um hábito que eu trago até hoje, né, para minha vida, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, né? Então acho que a leitura, seja ela de qual tema for, né, seja temas políticos, temas de liderança, né, temas de ambiente, enfim, variáveis, temas, eles sempre são importantes, porque a gente sempre consegue tirar algum tipo de lição, né, sobre aquilo que a gente está lendo, e de uma certa forma a gente também consegue conectando como que uma área específica pode ser, vamos dizer assim, traduzida para uma outra, onde você está passando por uma situação específica, e aquele conhecimento serve como uma forma de embasamento, às vezes até nas tomadas de decisão, né? Então, eu busco sempre, né, tá fazendo essas leituras. Confesso que a administração do tempo para fazer isso, ela tem se tornado cada vez mais difícil, né, frente às demandas que a gente tem no dia a dia. Mas se você é capaz de desenvolver o hábito para fazer aquilo, acaba dando certo, né? E cada dia é um pouquinho de aprendizado que a gente é capaz de agregar aí na nossa caixa de ferramentas, vamos dizer assim. A gente vai falar mais sobre como conciliar tudo isso, dicas dos dois para você incluir a rotina de estudos também no seu dia a dia. Marcela, quero te perguntar também, pensando no desenvolvimento das carreiras, qual que é a importância de uma pessoa investir nesses novos conhecimentos para também alavancar o currículo? Mari, quando a gente presta atenção em relação ao mercado de trabalho e as características desse mundo, né, que hoje a gente chama de bunny, a gente investir em novos conhecimentos se torna essencial. Quando a gente fala desse conceito bunny, uma das características é a gente ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, onde a gente não consegue ter controle de tudo, e com isso faz com que a gente precise ser mais flexível. Então, investir em novos conhecimentos vai nos tornar pessoas com novas habilidades, ou até que vai nos ajudar a desenvolver outras que a gente já tem. Mas esse investimento, né, em conhecimentos, estar mais preparado para o que está por vir, não é só tecnicamente, mas também comportamentalmente. Então, isso vai permitir com que a gente consiga lidar melhor, né, com possíveis novos modelos de trabalho futuro, relações humanas, ou até para ocupar novas posições. Ferdinando, e você trabalha com pesquisa e desenvolvimento, que é uma área que em si já traz essa necessidade de você estar sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas. Tem uma metodologia que você usa para estar conectado com essa constante evolução que existe no mundo hoje, como a Marcela estava falando? Tem dois aspectos
aspectos importantes aqui que eu acho que a gente precisa destacar, né? Para mim, que estou nessa área, né, de pesquisa e desenvolvimento, existem temas que eu preciso de me manter atualizado, né? Então, periodicamente, eu preciso de estar voltando e ver se existe alguma atualização sobre aquele tema específico, e existem outras áreas, né, do conhecimento que eu preciso, né, tenho necessidade de estar desenvolvendo, né? Então, estar agregando mais conhecimento, já a minha bagagem de conhecimento. Como que normalmente eu faço isso, né? Eu utilizo aí das próprias reuniões, que não são poucas, né? Várias vezes a gente tem algumas reuniões sobre temas que a gente, às vezes, não necessariamente tem um conhecimento muito profundo, né? Então, eu busco me preparar para essas reuniões, já estudando, né, um pouco, mesmo que seja, às vezes, ali uma leitura de 5, 10 minutos sobre aquilo que vai ser discutido, né? Por exemplo, essa semana mesmo nós tivemos uma empresa, uma multinacional, que veio nos visitar, e a gente ia tratar de um tema específico, né? Então, eu me utilizei dessa oportunidade para dar uma olhada sobre as linhas de pesquisa daquela própria empresa, né? Entender um pouco as áreas de atuação dessa empresa, e aí uma coisa vai meio que puxando a outra, né? Porque você precisa de criar um conhecimento mínimo ali, né, básico, sobre aquilo que vai ser discutido, até mesmo para que você possa ter uma forma de contribuir mais para a discussão na hora que chega aquele momento, né? Então, eu tinha falado da questão de administração de tempo para se dedicar aos estudos. Acho que uma forma interessante de buscar esses novos conhecimentos é utilizar-se da própria agenda, que já é meio que conturbada, né, para que isso te propulsione a estar estudando, né? Não é uma tarefa fácil, confesso, não acontece todas as vezes, mas, de novo, né, acho que bato na tecla da disciplina. A gente tem que ser disciplinado e se propor a fazer esse trabalho. Ferdinando, Marcela, vocês dois são gestores de equipes. Então, como vocês fazem para transmitir essa necessidade de aprendizado, esse gosto pelo aprender, até essa questão da rotina para o time de vocês? Olha, Mari, acho que eu tenho pensado, né, recentemente, como é que a gente consegue trazer esses espaços de aprendizado, como o Ferdinando trouxe, dentro do próprio espaço do trabalho, né? Até porque, como a gente precisa gerenciar a questão do tempo, né, que é algo bem importante e bem valioso, né, nos dias atuais. Então, eu, por exemplo, tenho tentado encontrar uma vez ao mês, dentro da minha equipe, um espaço de 1 hora, onde em cada mês uma pessoa da equipe traz um conhecimento que pode ser relacionado à nossa área de atuação ou a um conhecimento que ela tenha aprendido, mas que ela acha que pode trazer uma aplicabilidade para dentro da nossa rotina. Então, com isso, eu ajudo, acho que a equipe a se ter a disciplina, né, também de procurar um assunto, de querer compartilhar um assunto, e aí a gente faz isso dentro do próprio ambiente. Então, eu encontrei que uma vez a cada mês era um período que poderia favorecer essa troca de conhecimento e de algo que a gente ainda não tinha discutido, por isso que era algo novo para o time. Bom, eu na minha equipe, eu acho que uma forma que a gente tem de favorecer, né, essa busca por conhecimento como líderes é estar dando o exemplo, né? Então, normalmente eu, né, leio alguns artigos específicos, artigos científicos sobre uma temática, né, e gosto muito de compartilhar com o meu time, né? Então, às vezes eu mando ou via Teams ou via WhatsApp, né? Pessoal, olha, li esse aqui, achei, né, esses pontos aqui, o que vocês acham também? Vamos discutir alguma coisa a respeito. E às vezes também vou na base vamos dizer assim, de dar oportunidades, né, sugestões para eles, né, sobre algum tema específico que eu sei que nós não temos, talvez, o conhecimento dentro da nossa equipe, mas que precisamos desenvolver, né? Então, aí eu, às vezes, aleatoriamente, outras vezes não, eu vou especificamente em algum colaborador e falo, olha, temos esse tema, gostaria, né, que daqui, sei lá, alguns dias a gente voltasse e discutisse sobre como que isso pode se encaixar dentro da nossa estratégia de P&D. Então, acho que isso cria aí algumas oportunidades para que as pessoas sintam-se aí
vamos dizer assim, tenham, né, a oportunidade mesmo de ir aprender sobre aquilo que vai ser discutido. E Marcela, qual que é a tua dica para quem quer mapear temas que são relevantes para a sua carreira? O Ferdinando agora trouxe esse exemplo, né? A gente não sabe de tudo o tempo inteiro. Então, como também olhar para esses assuntos que podem ser estratégicos para a carreira de cada pessoa? Acredito que é importante que a gente acompanhe as tendências de mercado, que a gente leia, que a gente acompanhe em LinkedIn, que a gente faça benchmarking. Hoje a aprendizagem é muito diversa, né? As formas de aprender mudaram muito. Então, se a gente estiver conectado, né, com esses recursos que eu comentei agora há pouco, acho que consegue trazer para a gente consegue compreender melhor oportunidades de adquirir novos conhecimentos, né? Então, isso pode agregar na nossa carreira, pode permitir com que a gente saia na frente em determinadas posições. Então, é importante que você também reflita sobre qual é o próximo passo que eu quero trilhar, né? Qual é o lugar que eu quero chegar. Que com isso me ajuda também, me orienta quais são os novos aprendizados que eu preciso, né, para atingir aquele objetivo. Então, como a gente tem diversas formas de aprender, eu acho que a gente precisa se conectar tanto com espaços formais ou não tão formais, mas que o importante é que essas vivências vão contribuir também para a sua carreira. E Marcela, se tiver um assunto que foi mapeado e que de repente é importante para a carreira, mas a pessoa não se identifica com ele no primeiro momento, qual que é a tua dica? Acho que a gente sempre vai encontrar coisas que a gente não tem tanta... Sempre vamos ter que vivenciar situações que a gente pode não gostar tanto, né? Eu acredito que é a gente refletir como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode absorver aquele conhecimento de uma forma diferente. Então, tem pessoas que ouvem um podcast e aprendem bem assim, tem pessoas que vão aprender melhor lendo um livro, mas a gente pode tentar se perceber e refletir como é que a gente pode fazer aquele aprendizado ser diferente, né? Encontrar uma forma que faça mais sentido para você, porque a gente vai ter pilares que talvez a gente não goste tanto. Você já passou por alguma coisa parecida, Ferdinando? Com certeza. Acho que em alguns momentos aí da minha trajetória, né, eu várias vezes me vi forçado pelas situações de trabalho mesmo, né, a aprofundar em conhecimento sobre temas que eu não necessariamente tinha um interesse genuíno. Eu acho que talvez a palavra correta seja essa, não ter um interesse genuíno, não é que não goste, né, daquele tema. E a partir do momento que você começa a estudar, começa a entender, às vezes aquilo, né, cria até outras oportunidades, abre outras portas de conhecimento que talvez se você não tivesse entrado ali a fundo, você não enxergaria, né? Então, acho que a dica que fica aqui é a gente tem que ter o coração aberto para aprender, né? Às vezes a gente tem um preconceito de falar não gosto ou não tenho afinidade sobre um tema, às vezes até mesmo por falta de conhecimento sobre aquele tema. Mas a partir do momento que você começa a entender, a estudar, a coisa vai clareando na sua mente, né? E você vai descobrindo aí outras aptidões que a gente não saberia que tínhamos, né? Eu acho, Mari, que é importante a gente trazer que o aprender, o desaprender, a aprendizagem contínua, isso é uma realidade que a gente não vai conseguir, né, mas não vivenciar. Então, por isso que eu concordo com a fala do Ferdinando de que a gente pode encontrar aplicabilidade, a gente pode encontrar interesse em temas que talvez de início não é aquilo que a gente mais acha que iria nos agradar, né? E pensando nisso, entre ser generalista, né, saber de tudo um pouco, ou se aprofundar numa área de conhecimento, tem uma fórmula que vale mais, na opinião de vocês? Na minha opinião, eu não acredito que tem uma fórmula que vale mais. Eu acredito que depende do seu momento de carreira, depende das decisões que você tomar em relação à sua trajetória, né? Então, em alguns momentos, você vai precisar, talvez, ter um direcionamento mais aprofundado, né? Que você vai precisar buscar conhecimentos mais profundos, mas talvez você possa querer migrar para uma área, como, por exemplo, de gestão, e você acaba tendo que ampliar um pouco mais o seu olhar, né, e adquirir mais conhecimentos na sua bagagem. Então, eu acredito que não tem uma fórmula definida. Eu acho que vai depender muito do momento da trajetória profissional. Eu concordo também com a Marcela. Acho que já vivi momentos onde eu precisava de ser mais especialista e hoje, por exemplo, me encontro num momento de carreira onde eu preciso ser mais generalista e menos especialista para que eu possa conseguir exercer, de fato, né, o meu papel de gestor. Então, preciso olhar mais estratégia e menos
o operacional, e às vezes isso acaba sendo conflitante, né? Você, por mais que a gente às vezes queira, né, principalmente uma pessoa com o meu background, né, de pesquisador, então naturalmente você quer se aprofundar no tema e às vezes você não consegue se aprofundar. Então acho que a gente precisa de estar sempre atento, né? Não só em questão de o cargo que a gente ocupa, mas a missão que a gente tem na nossa frente naquele momento, né? O que eu preciso ser agora? Um generalista ou um especialista? E eu acho que isso pode variar, inclusive, dentro de uma mesma cadeira. Excelente. E eu queria pedir para vocês compartilharem um material, um livro, um filme que trouxe um ensinamento e que acabou marcando a vida de vocês e contar por que isso aconteceu. Mari, eu pensei num filme, assim, que é um filme até antigo, que chama A Procura da Felicidade. Acho que tem muita gente que já assistiu esse filme, mas ele traz, para mim, uma reflexão de como eu posso transformar as situações que parecem difíceis de uma forma diferente. Então, acho que quando a gente busca novos aprendizados, quando a gente está sempre aberto, né, para receber as situações, para vivenciar o agora, a gente consegue ter esses recursos para poder aplicá-los em diferentes situações. Então, eu queria recomendar esse filme aqui. Eu gosto também da sua recomendação, Marcelo, e eu vou na mesma linha, tá? Eu também penso em filme, né? Eu sou um grande admirador aí da trilogia do Senhor dos Anéis, e eu acho que a gente pode aprender algumas lições importantes com o filme, tá? A primeira reflexão que eu faço aqui é sobre a questão de liderança, né? Então, a liderança em si, e nessa obra a gente observa como que o Frodo, né, foi capaz de motivar e incentivar pessoas, né, a agirem em prol de uma meta comum, né? E mais ainda, acho que a obra ela deixa claro também que a liderança ela pelo menos não deve ser um processo solitário, embora em alguns momentos seja, né, mas não deve ser a regra como um processo solitário. Fato esse que acho que ele fica comprovado aí pelos muitos parceiros, né, que apareceram aí durante toda a jornada deles. E acho que isso nos leva aí uma segunda reflexão, que é valorizar o trabalho em equipe, né? O filme ele deixa muito claro o quanto a amizade e o trabalho em equipe foram fundamentais para que os objetivos fossem alcançados. E por último, né, uma terceira reflexão aí, fazendo uma dobradinha aqui com a questão da trilogia, então uma terceira reflexão é sobre a questão da ganância, né? Acho que no mundo corporativo é perfeitamente saudável a gente ter metas e objetivos, mas ser ganancioso é outra coisa, né? E na nossa busca aí por crescimento profissional, acho que a gente deve ter bastante cuidado para que a sede de poder, né, e a busca por vantagens pessoais não sejam aí pedras de tropeço na nossa caminhada como líderes. Adorei as referências. Já li o livro, assisti os filmes também do Senhor dos Anéis, e Marcela, adoro o filme que você indicou também. E recentemente a Ouro Fino lançou um ecossistema de aprendizagem contínua que é o iUse. Até o momento são 2 módulos, por assim dizer. Um é voltado para os nossos clientes, parceiros, que é o iUse Saber, que tem trilhas com conteúdos técnicos de gestão, e também tem um módulo mais recente que nós lançamos, que é o iUse In, que é voltado para os colaboradores, que tem jornadas específicas também, que contemplam treinamentos internos da empresa e de outras áreas do saber. Marcela, esse lançamento está sob o escopo, né, sob a responsabilidade do time de recursos humanos, então compartilha com quem estiver ouvindo a gente, que também pode ser da área de RH, como que é o iUse In, que pode ser também uma referência para outras empresas. Mara, através do iUse In, a gente vai proporcionar aos nossos colaboradores uma jornada de aprendizagem muito mais interativa, né? Então, a ideia é que a gente tenha recomendações de conteúdos, né, através da definição de nossos interesses, e assim os profissionais eles vão conseguir construir trilhas de aprendizagem muito mais personalizadas. E aí eu acho que vai totalmente em contra o que a gente tem falado sobre essa abertura de aprendizagem, aprendizagem contínua e esse mundo mais diverso, né? Então o iUse In, ele vem com esse mesmo objetivo de proporcionar personalização e interatividade. O iUse In, como a gente falou, é exclusivo para os colaboradores da Ouro Fino Saúde Animal, mas se você quiser conhecer mais sobre esse nosso ecossistema, pode acessar a iUse Saber, é a letra I, usesaber.ourofino.com.
E para você que é um Ourofã, né, mas ainda não trabalha na empresa, pode se inscrever também, os conteúdos são gratuitos. E para encerrar, eu sempre gosto de pedir um conteúdo, né, para ser compartilhado pelos nossos entrevistados, como o Marcelo e Ferdinando já trouxeram um aqui que marcou a vida. Eu queria perguntar para vocês o que vocês estão lendo, ouvindo, enfim, consumindo de informação agora e que pode ser uma dica também para quem está aqui ouvindo a gente. Mário, o que eu estou lendo agora que eu acho que tem me ajudado a refletir muito é um livro do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta, que é um livro que me faz refletir sempre, porque ele tem uma aplicabilidade não só profissional, mas também para a vida, para qualquer relação que a gente estabeleça, né? As relações pessoais também funcionam muito com as dicas que o Marshall traz, então esse é um do conteúdo que eu compartilharia aqui. E você, Ferdinando? Bom, eu tô numa pegada talvez um pouco mais técnica de leitura nesse momento, né? E eu devo muito isso aí, inclusive, ao nosso diretor aqui de novos negócios, né? O Ângelo. O Ângelo fica a dica também, né? É um apaixonado também pela questão do aprendizado. E a gente estava conversando, né? Um dia desses aí a gente estava viajando e estávamos falando sobre evolução profissional, né? E ele me deu a dica aí de um livro sobre canais de mercado, que é uma área de negócios, é uma área que eu preciso me desenvolver mais, né? Então, o Ângelo, ele me emprestou um livro que ele tinha aqui na mesa dele, então fica sobre a minha mesa, quase todo dia, quando eu tenho um tempinho, eu dou uma passada lá para aprender um pouquinho mais sobre marketing, tá? Então, essa é a leitura que eu tô fazendo agora, é uma leitura um pouco mais técnica, mais densa, né? Ela requer um pouco mais aí de tempo e atenção, mas está dando para caminhar bem. Muito bem, Marcela, Ferdinando, foi uma delícia conversar com vocês. Acho que a gente recebeu aqui ótimas referências para continuarmos aprendendo sempre. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Mari, obrigada, Ferdinando, foi um prazer. Obrigado, gente, eu que agradeço pelo bate-papo. E obrigada também a você que dedicou o seu tempo para ouvir a gente. De coração, eu espero que você tenha aprendido, refletido sobre algo novo para trazer para a sua vida. Coloque seu conhecimento em prática e compartilhe o que você já aprendeu ao longo da sua jornada. Boa semana para você e até a próxima!